Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai pegar aquele amontoado de notícias do mundo todo e transformar em algo super claro, direto ao ponto e fácil de visualizar. O objetivo é entender como política, economia e sociedade estão conectadas, sem rodeios. Mas antes de passar a nossa agenda, dá uma olhada nesse número aqui. Quase US$ 100 o barril do petróleo Brent. O preço está subindo perigosamente. E isso é o reflexo mais puro de toda essa instabilidade global que estamos vivendo hoje. Guarda bem esse valor, porque ele é a chave de tudo que vamos discutir. Bom, e o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, o aumento das tensões globais. Depois, como isso vira um efeito dominó na economia. Em seguida, as grandes mudanças na justiça no Brasil, seguidas pela loucura do clima e da política lá nos Estados Unidos e, para fechar com a energia lá em cima, um giro esportivo. Então, bora lá para o tópico 1, o aumento das tensões globais. E o negócio tá sério, viu? Tem uma verdadeira guerra de narrativas acontecendo agora no Oriente Médio. De um lado, os Estados Unidos batendo o pé de que fizeram apenas ataques de autodefesa ali perto do Estreito de Hormuz. Do outro, o Irã dizendo, não, pera lá, alegando que a motivação foi na verdade a derrubada de um drone americano Reaper que invadiu o espaço aéreo deles. É literalmente um choque de versões. E no meio dessa tempestade toda, a diplomacia tenta respirar. Tem negociadores sentados na mesa em Doha, no Catar, buscando uma proposta de paz. Mas a verdade é que as próprias autoridades já jogaram um balde de água fria, avisando que resolver essas diferenças vai levar tempo e que um acordo definitivamente não vai sair tão cedo assim. E não é só no Oriente Médio, não. No leste europeu, o cenário escalou de um jeito absurdo. Dá só uma olhada nessa linha do tempo. Um ataque fatal na sexta-feira em Starobilsk, e aí, no fim de semana, uma chuva com nada menos que 600 drones e 90 mísseis caindo sobre Kiev. Para piorar de vez, na segunda-feira, os esforços de mediação dos Estados Unidos praticamente travaram. O que nos leva direto para o nosso segundo ponto, o efeito dominó na economia. Porque, no fim das contas, a geopolítica sempre chega no nosso bolso. Com o mundo de cabeça para baixo, o que o mercado faz? Corre para o abraço do dólar, o clássico porto seguro. E o resultado é esse aqui, o dólar batendo os R$ 5 e quase 3 centavos. Já é a sexta sessão seguida que a moeda americana fecha acima da marca dos R$ 5. E essa tabela que a gente montou mostra exatamente como a engrenagem funciona hoje em dia. É causa e efeito na veia. Os confrontos no Oriente Médio jogam o petróleo de volta para a beira dos US$ 100. Isso gera um medo generalizado, uma aversão global ao risco, o que faz o dólar disparar e, por tabela, puxa para baixo os índices de mercados emergentes, como o nosso Ibovespa, que caiu 0,69%. Mas calma, nem tudo é motivo de pânico por aqui. A economia brasileira exibe um escudo super interessante. Para se ter uma ideia, os dados de abril mostram que entraram 8,9 bilhões de dólares de investimento direto estrangeiro no país. Pessoal, isso é um salto de quase 65% comparado ao ano passado. No acumulado de 12 meses, são quase 80 bilhões. É um baita de um colchão para amortecer esses choques que vêm de fora. Bom, virando a página para o tópico 3, Justiça no Brasil. E aqui a gente tem uma mudança que reescreve bastante as regras do jogo. Todo mundo já ouviu falar da tal aposentadoria compulsória, né? Antigamente, se um juiz cometesse uma infração bem grave, a punição máxima era ser afastado do cargo, mas ele continuava ganhando um salário proporcional pago pelo Estado. Basicamente, ia para casa recebendo. Pois é, o Supremo Tribunal Federal cortou isso na raiz. O ministro Flávio Dino liderou essa decisão e resumiu bem a situação, cravando que continuar pagando o salário para juiz punido é uma grave erosão democrática. A primeira turma da STF decidiu por unanimidade que essa regalia como punição principal simplesmente acabou. A punição agora é a perda definitiva do cargo, sem salário. E onde é que está o grande embate técnico dessa história toda? O STF defende que a reforma da Previdência de 2019 já derrubou essa aposentadoria como sanção para crimes graves. Já a Procuradoria-Geral da República mantém um contraponto, argumentando que a reforma não anulou automaticamente as regras antigas da Lei Orgânica da Magistratura. Então o debate jurídico agora gira em torno exatamente desse choque de leis. Seguindo em frente, tópico 4, política e clima, lá nos Estados Unidos. Afinal, o que está virando o noticiário estadunidense de pernas pro ar nesta semana? É muita coisa, olha só essa sequência. Na parte do clima, um sistema violento de tempestades causou inundações tão severas que exigiram múltiplos resgates de emergência, pegando desde o Texas até a Virgínia Ocidental.
Na Califórnia, equipes conseguiram evitar por um triz uma explosão química catastrófica numa instalação em Garden Grove. Na política, o ex-presidente Trump passou por exames médicos de rotina no Hospital Walter Reed. Tudo isso bem no meio de uma disputa primária super quente dos republicanos no Texas. E falando nessa primária texana, ela é crucial para entender a dinâmica de poder por lá. O Donald Trump resolveu endossar o procurador-geral do estado, Kim Paxton, numa briga duríssima contra o atual senador John Cornyn, que já está no seu 4º mandato. Isso funciona como um baita termômetro para medir quem realmente tem influência na base conservadora americana hoje em dia. Ufa, depois de tanta tensão global, vamos para o tópico 5, um resumo esportivo para dar aquela aliviada na cabeça e fechar nossa análise. Começando com basquete, porque os fãs do New York Knicks estão em festa absoluta. A equipe acabou de levar o título da Conferência Leste. E não foi qualquer vitória, tá? Foi uma varrida para cima do Cleveland Cavaliers, terminando com um amasso de 130-93 no último jogo, quebrando um incômodo jejum que já durava 27 anos. Basicamente, uma geração inteira esperando por isso. E para quem acompanha o futebol da nossa América Latina, a agenda de hoje à noite está fervendo. O Flamengo entra em campo numa situação mais confortável contra o Cusco pela Libertadores. Já na Sul-Americana, a panela de pressão está apitando. São Paulo e Santos têm jogos importantíssimos pela frente contra Boston River e Deportivo Cuenca, lutando para garantir suas vagas. E o Grêmio entra totalmente focado para cravar a liderança do grupo enfrentando o Montevideo City Torque. Só tem jogão decisivo. E assim, conectando a geopolítica tensa, o balanço dos mercados e os tribunais reescrevendo regras importantíssimas, que a gente encerra o encontro de hoje. Com tantas peças se movendo no tabuleiro global ao mesmo tempo, fica a reflexão final. O que será que nos aguarda nas manchetes de amanhã? Muito obrigada pela companhia de todos, um grande abraço e até a próxima análise.